Quando a gente fala de mercado, cada vez mais a ansiedade vem se mostrando como algo bastante complexo e, por que não dizer, desafiador para os profissionais que atuam, sejam líderes ou profissionais da área comercial. A ansiedade, por vezes, nos leva a cometer alguns erros que, se estivéssemos mais tranquilos, mais equilibrados, mais conscientes do que estamos fazendo, provavelmente não cometeríamos. Porém, isso tem que ficar bem claro, a ansiedade acaba nos levando a excessos, né? Talvez porque a gente se cobre mais do que deveria, talvez porque a gente tem uma expectativa de que as coisas aconteçam numa velocidade um pouco maior, num ritmo um pouco mais rápido, e muitas vezes essas coisas não acontecem nesse ritmo que a gente planejou, nesse ritmo que a gente deseja. E isso, obviamente, acaba sendo um tanto quanto frustrante, por que não dizer gerador de uma pressão excessiva. E essa pressão nos leva a cometer os erros que eu acabei de falar, os equívocos, as precipitações. Quando a gente traz isso para o viés das vendas, um profissional de vendas, né, um profissional da área comercial que tenha um nível de ansiedade muito elevado, costuma queimar a largada, como a gente fala, ou seja, ele costuma errar, ele manda uma proposta para um cliente e fica em cima desse cliente para que haja um posicionamento, uma decisão, muitas vezes além do necessário. É lógico, e isso é importante a gente enfatizar aqui, que você estar conectado com o cliente, você demonstrar interesse, você ficar marcando perto, né, esse cliente para evitar que um concorrente invada um espaço que você vem tomando, ou até mesmo para evitar que esse cliente pense em demasia, né, e não aproveitar de repente o momento do entusiasmo, o momento da emoção, porque venda tem muito isso da questão emocional. Tá tudo certo, isso faz parte do processo. Só tome cuidado para que isso não se torne algo além do ideal, ao ponto de pressionar o cliente e trazer para ele uma situação de extremo desconforto, ao ponto dele tomar uma decisão totalmente contrária à que você desejava. Ou seja, eu não quero comprar com o Roberto, porque o Roberto vem insistindo em demasia, vem me pressionando e eu preciso pensar, ou eu preciso conversar com outras pessoas, da minha família, enfim, né? Por vezes essa pressão gerada pela ansiedade faz com que a gente acabe colocando o cliente numa situação desconfortável, né? Na famosa saia justa. Ele talvez não queira admitir para você que ele precisa consultar alguém da família, seja esposa, marido, pai, mãe, filho, enfim, não sei. Mas ele não quer deixar isso claro. Porém, ele precisa de um tempo para que isso aconteça. E você está ali, né? Pressionando, insistindo, sendo além do ponto. E isso é muito importante. Então, cuidar com a ansiedade para que ela não faça com que você erre no momento que não precisaria errar, né? Por vezes a gente não perde para o concorrente, por vezes a gente não perde para o mercado, por vezes a gente perde para nós mesmos e principalmente para o nosso descontrole emocional. Então, ter inteligência emocional, saber controlar essa ansiedade, levar esse contexto para a direção que nós entendemos como sendo a mais adequada, sem perder a vontade, sem perder o sangue nos olhos, sem perder o entusiasmo, né? Sem deixar de marcar de perto esse cliente, é fundamental. Eu sei que não é uma coisa simples, tampouco uma coisa que a gente consegue fazer o tempo todo. Existem momentos, a vida é cíclica e o nosso humor também é cíclico, momentos que nós vamos estar um pouco mais intensos ou mais ansiosos e momentos que nós vamos estar um pouco menos ansiosos, um pouco menos intensos. Mas o ideal é que eu descubra algumas formas de drenar essa ansiedade, porque por vezes o mercado reage mais devagar, num ritmo diferente daquele que a gente planejou. E para isso eu preciso ter alguma metodologia que me permita drenar essa ansiedade para que eu não cometa os equívocos, tampouco os erros que vão fazer com que eu perca para mim mesmo e não para o mercado. Valeu? Forte abraço!